Que a boa e forte mão do Senhor esteja sobre a sua vida, te guardando por onde você for, te livrando de todo mal, trazendo cura, renovo, restauração, resposta, edificando o seu lar, protegendo a sua entrada, a sua saída, trazendo o pão de cada dia, repreendendo todo mal, dissipando as trevas, quebrando cadeias espirituais, rompendo com barreiras sombrias, correntes pesadas, que oprimem, que escravizam, que anulam a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Em Cristo nós somos livres, libertos das mentiras, das culpas, de toda acusação, da dívida que foi imposta desde o Éden, devedores por causa do pecado, uma vida cheia de domínios mentais, espirituais, emocionais, domínios pelos vícios, pelas mentiras, tantos ensinamentos errados. O Senhor é aquele que enviou o seu Filho para trazer cura, perdão, para nos permitir a chegar ao Pai, à presença dEle. É por isso que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é essa ponte única que nos leva ao Pai, que nos permite esse acesso para que através de Cristo, em Deus, tenhamos uma nova vida e sejamos uma nova criatura, nascidos de novo da água e do Espírito. Um alto preço que foi pago, sofrimento que traz cura, feridas que trazem cura, morte maldita, a morte de cruz, maldito todo aquele que era pendurado no madeiro, mas que comprou para nós uma vida abundante, sangue derramado, para que o nosso sangue alcançasse justificação, sangue, vida, ainda em vida, uma vida renovada, uma vida abundante, cura da alma, mente, coração, tudo novo. O Senhor é aquele que nos amou primeiro, nos chamou primeiro. Quem não erra, quem nunca pecou, ninguém é digno de lançar a primeira pedra. Mas em Cristo, através desse arrependimento, nós encontramos refrigério, nós encontramos alívio, nós encontramos um motivo para recomeçar. E recomeçar da maneira certa. Não tem a ver com o pé direito, não. É começar com aquele que é o Filho de Deus, que comprou pelo seu sangue, pela sua morte, essa comunhão com o Pai. Através dele, o Filho, vivendo, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aquele que tem poder de fazer nova todas as coisas, um novo pensar, um novo olhar, um novo ouvir, um novo falar, um novo agir, passos novos, um novo caminho, uma verdade limpa, pura, genuína. Ah, Deus escreve certo por linhas tortas? Não. Ele endireita os caminhos tortuosos, porque o caminho que nos leva ao Pai é um caminho reto, é um caminho vivo. É por isso que nós precisamos passar pelo Filho para nos achegarmos ao Pai, porque Jesus é essa via, essa única via de acesso entre Deus e os homens. Foi por isso que ele é o único que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por todo aquele que nele crê. Em nome de Jesus, os demônios batem em retirada. Em nome de Jesus, os enfermos são curados. Em nome de Jesus, os cativos são libertos, os aprisionados são libertos. Em nome de Jesus, aquele que se arrepende é perdoado. Aquele que se sentia culpado, ele é justificado, ele é redimido, porque ele anseia por chegar ao Pai através do sacrifício de Cristo. Bem disse Jesus que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele também se envergonhará dessa pessoa diante dos anjos de Deus que estão nos céus, diante do Pai. Nada há encoberto, nada. Pelo contrário, todas as coisas estão completamente nuas, claras, latentes, patentes aos olhos daquele a quem todos nós devemos prestar
contas. Precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. O reino de Deus, a sua vontade, as suas prioridades. Os planos dele são muito maiores e melhores que os nossos. Não há sonhos como os sonhos de Deus, não há promessa como as promessas de Deus, não há projeto como os projetos de Deus, não há quem livre como o livramento que só pode vir do Senhor. Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E por muitas vezes nós seremos colocados diante de situações que nós vamos ter que escolher. A quem nós vamos agradar? Agradar aos homens ou agradar a Deus? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Me submeter à vontade das pessoas ou à vontade de Deus? No livro de Atos, no capítulo 4, a palavra fala que Pedro e João pregavam com autoridade ao povo. E então chegaram sacerdotes, capitão da guarda do templo e saduceus. E ali foi reunindo aquela gama de autoridades, dos líderes religiosos de Israel. E Pedro pregando com autoridade, com poder, de uma tal forma que a palavra fala no versículo 4, que muitos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Foi algo extraordinário, algo poderoso, algo absurdo que só Deus poderia realizar. E ele deixou claro que não há salvação em nenhum outro, a não ser através de Cristo Jesus. E então eles foram ali ameaçados, até mesmo de certa forma tentaram amedrontá-los para que não falassem mais no nome de Jesus. E então aqui nós vemos no versículo 18, então chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Já no capítulo 5, também pregando com poder, com graça, a palavra fala que, tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio, ao conselho, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Vamos ser coagidos, muitas vezes oprimidos, ameaçados a não falar de Cristo. Ordens expressas, nós demos ordem: pare de pregar, não fale mais o nome dele. Mas a quem nós vamos obedecer? Aos homens? Ou a Deus que nos arrancou das trevas para a luz, para anunciarmos que Ele faz e que Ele muda a história, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, e que nada foge do poder dEle, que Ele está acima de homens, reinos, governos, anjos, demônios, poderes, principados, forças espirituais, passado, presente, futuro, eternidade. Às vezes, vamos desagradar a muitos, mas antes é necessário agradar a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, confiar em Deus, para fazer a vontade de Deus. E pode ter certeza que quando você prioriza Deus, Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele te mantém de pé, porque maior é Deus. E quando Ele chama, Ele capacita, Ele fortalece, Ele guarda, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele.